80% dela. É uma das fontes de energia mais vantajosas e está presente no nosso país. É tão importante que Tales, considerado o pai da filosofia, achava que ela era a origem do universo. Atualmente, o Brasil está vivendo uma crise hídrica que está afetando os brasileiros cada vez mais, econômica e socialmente. Por isso, o tema do nosso jornal será Água e crise hídrica no Brasil. Água como fonte de energia. O geógrafo Enzo falará sobre as hidrelétricas. Boa noite. Boa noite. As hidrelétricas são complexos de projetos da engenharia que têm por finalidade produzir energia elétrica através do aproveitamento do potencial hidráulico existente em um rio. As usinas hidrelétricas funcionam através da pressão da água que gira a turbina. Depois de passar pela turbina, o gerador transforma a energia cinética em energia elétrica. Através de fios e cabos, a energia é distribuída, e antes de chegar nas casas e comércios é transformada em baixa tensão. Podem ser classificadas de acordo com sua potência de geração, em dois tipos: as PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, ou as GCHs, grandes centrais hidrelétricas. As vantagens das hidrelétricas são: apesar do alto custo para a instalação de uma usina hidrelétrica, o preço do seu combustível, a água, é zero. É uma fonte de energia renovável e não emite poluentes. Pode ser aproveitada para outras atividades como irrigação, pesca e turismo. As desvantagens são: elas causam grande impacto ambiental e social, causam desmatamento para a construção de linhões que transportam energia gerada, causam alagamento de grandes áreas e, consequentemente, deslocamento da população, e o principal, precisam ser construídos em áreas com rios caudalosos e planálticos e não podem ser construídos perto da população. Usina de Três Gargantas na China, a maior hidrelétrica do mundo. A usina de Belo Monte é a segunda maior do Brasil, perdendo apenas para a de Itaipu, que é a segunda maior do mundo. Obrigada pela sua presença. Tales de Mileto e a água como origem do mundo. Esse aqui é o Dr. Matos. Ele falará um pouco mais sobre a vida e obra de Tales de Mileto. Boa noite. Boa noite. Tales de Mileto, este filósofo pré-socrático, é considerado o pai da filosofia ocidental. Descendente dos fenícios, ele nasceu em uma ancestral colônia da Grécia, Mileto, localizada na Ásia Menor, atualmente conhecida como Turquia, e é considerado um dos 7 sábios da antiga Grécia. Tales inaugurou na filosofia a corrente dos pensadores físicos, filósofos que buscavam entender e explicar a origem da física, palavra que engloba a origem do mundo. Ele era um monista, ou seja, acreditava que tudo era constituído por uma única substância primordial, neste caso a água. Assim sendo, toda a vida teria se originado dela, e que o mundo teria se evoluído por processos naturais. Ele procurava, assim, uma nova compreensão do universo, através da razão e da experiência, rompendo com um ponto de vista meramente religioso. Segundo Tales, a origem de todas as coisas estava no elemento água, quando densa transformasse em terra, quando aquecida viraria vapor, que ao se resfriar retornaria ao seu estado líquido, garantindo assim a continuidade do ciclo. Nesse eterno movimento, aos poucos, novas formas de vida e evolução iriam se desenvolvendo, originando todas as coisas existentes. Hoje em dia sabemos que somos constituídos por átomos, porém, de certa forma, Tales estava certo, uma vez que, segundo a biologia, a vida só existe devido à presença da água. Por isso, em missões espaciais, sempre buscam água, pois ela permite a existência da vida. Portanto, apesar da água não ser a origem do universo, ela atua na origem da vida, tanto que o fato dos primeiros seres vivos terem surgido no meio aquático, ou todos os seres dependerem desse para viver, comprovam sua importância. Infelizmente, essa substância é limitada em nosso planeta, e seu uso descontrolado só aumenta. Nós não a valorizamos, o que acaba causando seu desperdício. Hoje em dia, no Brasil, vemos o reflexo disso, pois estamos vivendo uma crise hídrica e cada vez mais está acarretando novos problemas. E só agora estamos nos conscientizando. A teoria da importância da água surgiu com Tales há mais de 2000 anos. Portanto, utilizar a desculpa de que não sabíamos não é viável. Com todo o nosso acesso à informação, devíamos nos preocupar mais, pois se um dia a água acabar, a vida também acaba.
pois Tales estava certo na parte em que dizia a água é a origem de tudo. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Notícia de última hora. Cientistas comprovam que a etapa que mais acumula os poluentes da água e, consequentemente, mais afeta a cadeia alimentar é durante a fotossíntese. Porém, a última etapa, que é a de decomposição, é a que mais tem poluentes e mais afeta esses micro-organismos. Água poluída, problemas para a cadeia alimentar. Estamos aqui com a doutora Amanda, que falará um pouco mais sobre a reportagem. Boa noite. A poluição das águas afeta bruscamente toda a cadeia alimentar. A água pode ser poluída basicamente por dois tipos de resíduos: os orgânicos, formados por cadeias de carbono ligadas a moléculas de oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. Esses têm origem animal ou vegetal e são biodegradáveis. São compostos que provêm dos esgotos domésticos e de diversos processos industriais ou agropecuários. Um exemplo são as bactérias presentes em coliformes fecais. Já os inorgânicos, que têm sua composição diferente das apresentadas anteriormente, não podem ser decompostos naturalmente. Normalmente vêm de indústrias, principalmente a química, e entre os mais comuns estão o chumbo, o mercúrio e o petróleo. Conforme sua composição e concentração, os poluentes hídricos têm a capacidade de intoxicar e matar micro-organismos, plantas e animais aquáticos. A cadeia alimentar é constituída de três principais grupos: os produtores, os consumidores e os decompositores. Os produtores são autrótrofos, produzem seu próprio alimento, como algas, vegetais e cianobactérias. Os segundos são heterótrofos. Por fim, os decompositores, que consomem resíduos de animais e vegetais mortos, encerram o ciclo e devolvem os nutrientes ao meio. As substâncias tóxicas permanecem em caráter acumulativo ao longo da cadeia alimentar, ou seja, nesse ciclo os produtores podem assimilar pequenas quantidades de substâncias tóxicas dispersas no ambiente, o que pode não ser necessariamente tóxico para eles. Por exemplo, durante a fotossíntese, as plantas podem pegar água poluída por meio de suas raízes. Assim, no decorrer da cadeia, os produtores são consumidos e a quantidade de substâncias tóxicas permanecerá no organismo de seus consumidores. E assim segue o ciclo. Um ser vivo consome o outro e os poluentes vão se acumulando na cadeia alimentar. Portanto, os seres que mais sentem os efeitos desse acúmulo são os que estão no topo da teia, como os humanos, pois ingerem mais poluentes. Há muitas maneiras de evitar essa poluição, por exemplo, dando destino adequado aos lixos domésticos e industriais e não despejá-los em rios e lagos. Outra maneira é investindo mais na segurança e no transporte de produtos inorgânicos como petróleo, que constantemente são derramados em oceanos. Obrigada pela sua A presença. crise hídrica e a sociedade brasileira. Estamos aqui com o sociólogo Sandro, que fala um pouco mais das consequências da crise hídrica para a sociedade, além de como resolvê-las. Boa noite. Boa noite. Desde o surgimento da vida na Terra, a água é o elemento mais importante para a sobrevivência de todos os seres vivos. Sem ela, o planeta provavelmente seria desabitado. O Brasil sempre teve problema com a gestão de seus recursos hídricos, principalmente na região Nordeste. Mas agora, a crise tomou dimensões nacionais e a maior parte dos estados estão sendo afetados e o governo começou a tomar atitudes. O problema: as classes sociais mais baixas são as que são mais afetadas com a falta d'água, pois muitas vezes não têm recursos para se manterem, e é responsabilidade de toda a sociedade trabalhar para buscar soluções. A crise tem efeito dominó e atua em todas as camadas da sociedade, dos mais ricos aos mais pobres, influenciando na economia, tanto nos setores primários, secundários e até mesmo no terciário. Como exemplo, em São Paulo já vemos a população com pressão reduzida na rede, o que muitas vezes significa conviver com torneira seca por até 18 horas. Além disso, alimentos têm subido de forma exponencial, gerando inflação. Algumas soluções. Uma correta gestão desse recurso é fundamental e um trabalho conjunto de sociedade e Estado para buscar soluções que levem à economia e ao uso prudente desse recurso tão valioso é o caminho a ser buscado para a solução da questão da falta d'água. Além disso, algumas leis, como a PEC 213/12, de proposta da deputada Janete Rocha, é um exemplo de lei que pode ajudar para solucionar o problema. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço pela oportunidade. Fala do professor. Crise hídrica. Hoje no quadro Fala Professor analisaremos gráficos e estatísticas sobre a crise hídrica e como cairão em provas de vestibulares. Boa noite, senhoras e senhores.
Hoje vamos analisar alguns climogramas, estatísticas e índices pluviométricos ligados à crise hídrica. O primeiro, olhando o mapa a seguir, podemos ver que uma grande parte do Brasil é seca, assim como há áreas com uma enorme pluviosidade, e sendo a água de vital importância para todos os seres vivos. Essa falta, que está se tornando crise mundial, pode se tornar, em vários países, uma guerra para conseguir água. Agora vemos um gráfico que mostra a situação do estado de São Paulo e de Minas Gerais em 2010 e 2011. Podemos afirmar que há uma excelente pluviosidade para um estado de temperatura agradável para uma quantidade de chuva. Porém, nesse outro gráfico, vemos que como está o sistema de Cantareira, desde 2009 até 2012. Vemos que o sistema está trabalhando relativamente bem, mas já a partir do ano de 2013 o nível fica abaixo do esperado. Em 2014 a situação pode ser considerada crítica. Provas como a FUVEST e vestibular da Unicamp cobram a crise hídrica em sua última edição. Exigiram do estudante uma visão crítica e abrangente sobre o tema. Veja um exemplo tirado da FUVEST de 2015. Aqui tem um texto falando e depois ele manda a pergunta. Acerca da crise hídrica apontada no texto acima, é vivida pela cidade de São Paulo e pela região metropolitana. É correto afirmar que a situação representada é de natureza, entre outras. Aí tem vários exemplos e depois de muitos estudos a mais correta foi ecologia e política. Porque ele diz aqui, posto que a reposição da água dos reservatórios depende dos fatores naturais, assim como do planejamento governamental sobre o uso desse recurso, que é o caso do Brasil. Espero que tenham compreendido e boa prova a todos. Termina aqui o Boa Noite Brasília. Obrigada pela sua audiência. Boa noite.